Este é o Devocional 30 Dias com Deus, um convite para voltar o coração à palavra e deixar Deus tratar aquilo que ninguém vê. Bom dia! Chegamos ao dia 5 do nosso devocional 30 dias com Deus. E nós temos hoje um assunto maravilhoso. Mas deixa antes eu contar uma coisa para você. Quando eu termino aqui o nosso devocional, eu preciso editar para colocar no YouTube. E quando eu estava ouvindo o nosso devocional de ontem, eu estava ouvindo que tem um momento que tem uma cachorrada latindo no fundo e eu simplesmente não percebi enquanto estava fazendo o vídeo aqui para vocês. Fora o avião, mas eu moro perto do aeroporto, então isso durante uma manhã é coisa mais normal do mundo. Então assim, fora o nosso galinheiro, fora a cachorrada, fora o avião e a funilaria que tá ali na frente, tá tudo normal, com o carro passando o tempo todo, o motoqueiro pra lá e pra cá. A única coisa que não passou até agora foi o bendito carro da pamonha ou o homem que vende produto de limpeza na Kombi. Mas eu tenho certeza que isso deve ser bem Brasil, bem cara de manhã, de dia da semana mesmo. E graças a Deus que nós estamos aqui. Nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante. O tema de hoje é o propósito de Deus para a mulher, entendendo o seu chamado. Em algum momento todo mundo se pergunta: qual que é meu propósito nessa terra? Para que eu nasci? Hoje, falar de propósito é algo que a gente vê o tempo todo na internet. Você abre o Instagram, tem sempre alguém falando que descobriu que o propósito da vida é ensinar aquilo que sabe. E que para isso basta você fazer um pequeno pagamento de 12 parcelas de R$ 1.047. Ou seja, a gente está cheio de gente aí ensinando, dando cursos de como descobrir o propósito, ou de como fazer dinheiro, ou como qualquer outra coisa. Mas para que foi que de fato Deus te colocou aqui nessa terra? Muitas vezes esse tipo de pergunta vem cheia de culpa, vem cheia de ansiedade, vem cheia de constrangimento por não saber a resposta. Mas hoje a gente vai ler aqui na palavra qual é o propósito de Deus para a sua vida. Vamos ver a versão bíblica, a versão dos pensamentos do Senhor para a sua vida sobre para que você está aqui. Vamos começar lendo Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Que texto lindo! Somos feitura do Senhor, somos feitos para andar nas boas obras que Ele fez. Então, o nosso propósito não começa em quem eu quero ser, mas em quem Deus me fez em Cristo. Lembra do nosso devocional do dia 1? Lembra do nosso devocional do dia 1 que disse que nós somos novas criaturas, que nós estamos unidas em Cristo? Então, nós estamos unidas em Cristo. Então, quem foi que Deus me fez em Cristo? O versículo inicia dizendo: somos feitura sua, ou seja, nós somos uma criação de Deus realizada em Cristo Jesus, o que significa que você não é invisível. Muito importante que você saiba ou que você lembre que você é uma pessoa que foi criada no ventre da sua mãe e que lá Deus estava colocando seus dons, seus talentos, suas habilidades. E Deus colocou todos esses atributos em você para que você glorifique o nome de Deus aqui nessa terra. Então, tudo que Deus fez em você, a forma como você fez, foi para glorificar o nome do Senhor aqui nessa terra. Esse é o seu propósito, que o nome dele seja glorificado através da sua vida, em tudo que você fizer, por onde você estiver. Seja no seu trabalho, seja na sua família, na sua vizinhança. Você está aqui para glorificar o nome do Senhor. Muitas vezes nós relacionamos dons e propósitos ao serviço da igreja. Se você canta na igreja, se você prega, se você fica na recepção, se você cuida das crianças, o que você faz é um trabalho voluntário à comunidade. Servir ao Senhor é muito mais do que isso. O nosso primeiro ministério começa dentro da nossa casa, quando a gente está cuidando das crianças, colocando o lanche na merendeira delas, quando a gente está dando banho, quando a gente está ajudando na tarefa escolar, quando a gente está ensinando a palavra, quando a gente está cuidando da comida do marido, está cuidando do marido, está cuidando da casa, está zelando por tudo. Isso é o nosso primeiro ministério, a nossa família.
E o versículo continua dizendo, para fazermos boas obras. Isso é, na nossa profissão, na nossa casa ou como mãe. Nós somos mordomos do Senhor aqui nessa terra. Sabe aquelas casas de pessoas que são mais abastadas e que tem um mordomo? Ele gerencia a camareira, a cozinheira, a faxineira, o jardineiro, o piscineiro. Ele gerencia a casa. É ele quem dá o comando para todos. Então pode ser que ele seja o gerente da casa, mas a casa não é dele. A casa tem um dono. Pode ser que ele dirija o carro, a Mercedes-Benz, mas aquele carro não é dele. Ele não é o dono, ele é apenas o mordomo. Pois é, o carro que você dirige não é seu. O carro que você dirige é do Senhor. Ele está deixando você usar como mordomo do Senhor. Essa casa onde você mora, ela pertence ao Senhor. E Deus deixa que você a use como mordomo. Então, Deus te deu talentos. Deus te deu dons para que você use cada um deles aqui na terra para a glória dele. Vai haver um dia em que ele vai perguntar assim, onde estão os dons? Cadê os talentos que eu te dei? Como foi que você usou? E você vai dizer, Senhor, aqui, aqui. Ou você vai dizer, Senhor, eu enterrei, eu cavei um buraco, coloquei todos os meus dons lá dentro, eu não usei nada. Não usei absolutamente nada, eu tinha vergonha, ou então eu desprezei os dons, ou que desculpa que você vai dar? Eu espero que nenhuma, porque eu espero que você hoje pare e pense, que dons que Deus te deu, que habilidades que Ele te deu para que você use hoje para o serviço dEle, para a glória dEle. E a palavra continua dizendo, as quais, essas boas obras, Deus preparou para que andássemos nela. Em outra versão diz, para que Deus preparou antes. Deus preparou antes, ou seja, Deus não trabalha com improviso. Deus, ele prepara caminhos. Deus prepara caminhos para nós cuidarmos do outro, para nós sermos hospitaleiros. Existe uma grande mentira a respeito de ser hospitaleiro, que hoje, com essa quase moda de falar em mesa posta, algumas mulheres ficaram condicionadas a pensar que elas só podem ser hospitaleiras, receber pessoas na casa delas, se elas tiverem uma mesa posta bonita para colocar, se elas tiverem um lindo jogo americano, ou uma toalha de linho branca, ou com bordados, né, feito por freiras lá no Monte Everest, ou se elas tiverem jogos, uma louça completa com taças perfeitas. E, gente, um copo de requeijão continua sendo um copo que se serve água ou suco. Uma xícara, ainda que não combinando com o seu outro parzinho, continua sendo uma xícara onde recebe um café ou recebe um chá. O que eu quero dizer para você é que para você ser hospitaleira, para você receber pessoas na sua casa, você precisa só ter um coração aberto para poder receber uma pessoa que precisa de uma palavra. Será que você não tem uma amiga? Ou será que você não tem uma irmã da igreja que está precisando desabafar, que está precisando colocar para fora aquilo que o coração está sentindo apertado para receber um conselho seu ou simplesmente só para ser ouvida? E por que você não coloca, então, um bolinho de laranja na mesa, um bolinho de fubá, uma xícara de café preto, chama, senta aqui, conversa, conta, eu quero te ouvir, eu quero te dar um abraço, eu quero ser hospitaleira. Isso é colocar uma habilidade, a habilidade de receber, a habilidade de cuidar ali à mesa, à disposição do Senhor. Isso é servir o Senhor. Algumas pessoas nascem com habilidades que você não tem. Eu, por exemplo, não tenho habilidades manuais. Eu me esforço para fazer isso porque eu gosto, mas eu não tenho uma habilidade que a minha filha tem. A minha filha sabe cozinhar, sabe costurar, sabe bordar, sabe pintar e nunca passou numa escola para aprender isso. Simplesmente nasceu com a menina. Isso não é maravilhoso? Eu não tenho essa maestria que ela tem, mas eu tenho com certeza habilidades que ela não tem e nós somos todos assim. Nós somos todos assim. Um dedinho não faz o trabalho de um dedão, mas todos eles são úteis. Todos nós somos úteis na obra do Senhor, nessa obra do Senhor que eu chamo de estar aqui no planeta Terra com uma finalidade, que é glorificar o nome dEle, que é ministrar o nome dEle a outras vidas, que é ter esta utilidade. Olha que história bonita que Deus fez na vida de Maria. Maria, a mãe de Jesus. Quando ela recebeu a anunciação, o anjo falou para ela assim, ó, vai ter um bebê, no final ele diz assim, ei, tua prima Isabel tá grávida. Ela pega a trouxinha dela, caminha até a casa de Isabel e fica lá com Isabel o último trimestre da gravidez. Ela fica lá desde o 6º mês de gravidez da Isabel. Isabel pare João Batista, ela tá lá, em seguida ela pega a trouxinha dela e volta para casa dela. Ela esteve ali numa grande oportunidade de aprender
como que é uma gravidez de último trimestre, que é a mais pesada, como que é um bebê nascendo, porque na hora que ela estava com o Zé, eles estavam sozinhos dentro de uma estrebaria, ela colocou em movimento todo aquele aprendizado. A gente às vezes nem imagina quantas pessoas aprendem com a gente, quanto elas nos observam, e por isso, e nisso Deus está nos usando para ensinar a elas, para ministrar a elas. Esses dias eu estava numa conversa informal, eu e umas 2 irmãs da igreja, num evento, e eu estava contando para elas que eu li um livro, ou melhor, comecei a ler um livro que falava sobre um certo assunto, e que o livro, apesar de ser um best-seller, não me empolgou muito, eu acabei parando nos primeiros capítulos, porque aí eu comecei a contar para ela como que era aquela experiência de Deus na minha vida, sobre aquele assunto, e a irmã atenta ali me olhando, e aí quando terminou ela disse, Deus falou comigo quando você disse tal coisa. E aí ela saiu por ali dizendo, eu vou praticar. Tá entendendo? Nossos dons, nosso talento, nossas habilidades fluindo, ou seja, fluir de Deus através da nossa vida, abençoando outras vidas. Isso é propósito. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, abençoar outras vidas para que o nome dele seja glorificado. A nossa aplicação prática de hoje é, pare de achar que propósito é sempre algo extraordinário. Pode ser que você esteja esperando um grande chamado e pode ser que Deus queira simplesmente usar você no ordinário. Pode ser que Deus não tenha grandes feitos para você, mas uma vida de fidelidade constante já é cumprir o propósito. Exemplos práticos, criar filhos no temor do Senhor, servir na igreja sem reconhecimento, sem palmas, sem palco, ser honesta no trabalho, simplesmente fazendo as suas atividades com honestidade, abençoando a empresa que você trabalha, cuidar de casa como espíritos de adoração. Tudo quanto você fizer, você está fazendo para o Senhor e não para os homens. Então, quando você estiver passando aspirador, passando esfregão, lavando a louça, colocando a roupa para lavar, fazendo tudo aquilo que você tem que fazer para que uma casa funcione, para que uma casa se mantenha limpa, prazerosa, lembre-se, é adoração ao Senhor, você não está fazendo para os homens, está fazendo para Ele. Discipular uma pessoa. Muitas vezes pensa-se que discipular uma pessoa é simplesmente pegar um livro de informações que dizem quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, que é a Bíblia, como batizar, como andar na vida cristã, como ser dizimista, que isso é discipulado. Isso não é discipulado, isso é catecismo. Ser discipulado é ter uma pessoa te seguindo aqui, como Jesus fez com os discípulos. É ter uma pessoa te seguindo, te observando, fazendo a mesma coisa que você faz. E aí é você ensinando como é a vida cristã e a pessoa te observando, você conduzindo, você dando advertências para essa pessoa, admoestando no temor do Senhor. Isso é ser discipulado. Então, quem é que você está discipulando? Quem é que está te seguindo? A quem é que você está ensinando o caminho do Senhor? Aplicação 2. Pergunte, como posso glorificar a Deus aqui? A pergunta correta não é qual é o meu propósito final. É como é que eu glorifico a Deus na fase que eu estou agora. Terceiro ponto, identificar as suas obras boas possíveis hoje. Onde é? É na sua família? É na igreja? É no mundo? Ou seja, no mundo no sentido de trabalho, sociedade? Onde é que eu vou fazer uma boa obra hoje? E a quarta aplicação, aceite que o propósito inclui sofrimento e espera. Muitas vezes Deus cumpre seu propósito não nos tirando da dor, mas nos sustentando nela e nos moldando por meio dela. E a pergunta que eu coloco hoje aqui para você pensar, para você refletir é: você está buscando propósitos para glorificar a Deus? Ou para sentir que a sua vida é importante diante das pessoas? Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te agradecemos porque em Cristo não somos fruto do acaso, mas somos obras das tuas mãos. Obrigado porque o Senhor nos chamou pela graça e nos chamou para viver uma vida frutífera, marcada por boas obras e obediência. Livra-nos da ansiedade de querer ser alguém diante do mundo e nos ensina a viver para a tua glória, com fidelidade, onde o Senhor nos colocou. Mostra-nos hoje as boas obras que o Senhor preparou para nós e dá-nos a alegria em te servir. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Que bom que você está aqui comigo mais um dia na presença do Senhor. Eu fico tão feliz. Eu espero de fato que você esteja sendo muito abençoada. Já sabe o que fazer, né? Vai enviar esse vídeo para uma amiga, vai curtir o vídeo para que a plataforma espalhe para outras pessoas aquilo que também pode abençoá-las. E eu não quero esquecer de te convidar para que você se inscreva no canal, ativando as notificações para que amanhã você receba a chamada. Ei, vamos pro devocional, não esquece, bem cedinho. Te espero amanhã e que Deus te abençoe.